Nós ouviremos a sua voz. Falo humildemente porque eu sei que precisamos, Senhor, reconhecer tudo quanto a tua palavra tem a dizer nas nossas vidas. Ó Pai, eu sei que a palavra que sai daqui é o semeador semeando a poderosa semente que é a tua palavra. Eu não sei qual é o terreno que está aqui nesta noite, mas eu oro para que seja um terreno bom, fértil, aonde a semente ela seja lançada e o Senhor venha fazer a tua obra na vida do teu povo. Senhor, repreenda toda falta de atenção, Senhor. Não é a adversidade que vai tirar a oportunidade do teu povo de ouvir a tua voz. Então fala conosco, usa o teu servo para a glória e honra do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Gratidão a Deus por estar nesta casa pela primeira vez. Pastor Alex, é uma honra. Obrigado pela confiança. Uma honra conhecê-lo pessoalmente, conhecer os obreiros desta casa. Pastora Michele, acertei? Deus vos abençoe grandemente esta obra. Minha garganta está um pouco ruim, tenho pregado bastante, todo dia não tem garganta que resista. Meus irmãos, para quem não me conhece, sou pastor Arthur Matos, congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, quase 11 anos. Trago o abraço do meu pastor setorial, o pastor Juscelino Gonçalves. Eu congrego na sede do setor de América Nobres ali. E meu pastor presidente, pastor Alcide Fava. Deus me tirou lá do presídio Bangu 10 no Rio, fez uma obra na minha vida. Satanás tentou arrancar minha vida nas comunidades do Rio, Valete, Fogueteiro, Morro do Cantagalo e Niterói. Fiquei ali bastante tempo com um dos maiores bandidos que já existiu ali em Niterói, chamado falecido Robinho. Era um dos mais procurados. E Deus guardou a minha vida, Deus livrou a minha vida. E através da oração da minha irmã, que era obreira da Universal, por a oração dela, Deus me guardou, e até hoje eu estou guardado debaixo do sangue do Calvário. Amém? Meus irmãos, eu estou aí fazendo a obra há alguns tempos. Eu vivo somente da obra. Eu não queria, mas Deus me trouxe na marra. Eu trabalhava, ganhava bem, Jesus me chamando, e eu não queria. Aí Jesus me trouxe na marra, agora eu sou obrigado a ficar na obra de Deus. E eu tenho o meu material aqui, ó. Tem alguns livros bem profundos do pastor Jean Carlos. Eu tenho os meus livros, mas acabou tudo, esgotou tudo. Eu tenho um dos livros mais vendidos, o Tribunal de Cristo e as Visões de Zacarias, que acabou. Graças a Deus que eu vendi tudo, mas eu trouxe duas literaturas para onde você irá após a morte. Porque muitos casamentos se acabam e porque muitos irmãos brigam um com o outro e se afasta da igreja. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Quem quer ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso? Abra a tua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. 2 Reis, capítulo de número 4, verso 8. Todos acharam rapidamente? Eu vou querer que a igreja leia o primeiro e o segundo versículo e nós entramos na palavra de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3, já! Certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela dava para comer.
Vamos lá, o 2. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Amém, glória a Jesus. Meus irmãos, a Bíblia tem os seus mistérios profundos, a Bíblia tem o seu segredo profundo. Na época dos profetas, pastor, eles carregavam duas coisas bem profundas. E o que era, pastor? Ele carregava uma capa e um cajado. Cajado representa a autoridade divina de Deus, e capa representa manto sagrado de Deus. Para ser profeta tem que ter cajado e capa, capa e cajado. Você não opera milagre sem autoridade, também não opera milagre se não tiver o manto sagrado de Deus. Todos os profetas carregavam esse requisito. Não tem profeta sem cajado, e também não tem profeta sem manto. Manto representa glória, virtude e unção do céu. Muitos querem ser profeta, mas não carrega a unção do manto sagrado de Deus. Tem que carregar a unção do manto sagrado de Deus. Deus sempre gostou de escolher para usar na sua obra pessoas que não parece, e os mais desprezados entre os homens e as nações é esse que Deus gosta de escolher. Deus me escolheu lá dentro do Bangu, lá no presídio de segurança máxima, aonde eu não queria. Deus foi lá dentro, me escolheu para trazer a sua palavra e sair por aí dizendo que Deus ainda liberta traficante, Deus ainda liberta viciado, Deus ainda muda cativeiro. Aleluia. Elias tinha uma capa, Elias tinha um bastão de profeta, e ele desce para o vale Abel Meola. Era um vale que tinha lá nas redondezas do Jordão. Pastor, e como que era o vale de antigamente? Tinha umas montanhas em volta e tinha um profundo vale por dentro entre as montanhas. Vale é lugar de escuridão, vale é lugar de solidão, vale é lugar de tristeza, e as montanhas cobriam o vale. E um dia Deus tocou em Elias para ele descer neste vale. Elias desce neste vale aonde tinha alguém que era escolhido por Deus. O profeta não anda fora da direção. Quando Deus te tocar para você ir a algum lugar, é na direção de Deus. Quem é de Deus não anda fora da direção. Quem é de Deus só anda na direção do eterno. Quando Deus tocou na vida de Elias para ir no vale Abel Meola, é porque tinha um mistério sagrado naquele lugar. Ele vai entrando no vale, escute isso. Tinha um homem no campo que não era muito conhecido. Homem do campo, pastor. Por que Deus não mandou Elias ir na cidade procurar um homem rico, um homem poderoso, um filósofo ou um teólogo? Por que Deus não tocou para ele descer na cidade bonita? Não, Deus mandou Elias descer para o vale. Por que vale? No vale tem alguém sofrendo, no vale tem alguém chamado por Deus, é no vale que tem alguém chorando. Elias desce
desce do vale e lá tinha um homem humilde, simples, que ninguém dava nada. O homem do campo estava no vale e ele se aproxima daquele homem humilde do campo, que ninguém dá nada para quem é do campo. E quando ele chega, ele carregava no seu corpo a capa chamada manto da unção, a capa chamada manto de profeta, a capa chamada revestimento de profeta, a capa chamada capa da unção celestial. Quem carrega a capa aí? Quem carrega a capa? Cadê os carregadores de capa divina aqui? Cadê os carregadores de capa divina aqui? Ele se aproxima de um homem, eu acelero aqui, carregava consigo a capa, que era um mistério muito profundo na vida de um profeta. Quando ele se aproxima, escute isso, ele vê alguém tocando alguma junta de boi e arando a terra. Ele se aproxima daquele homem. Muitos por aí dizem que era uma carroça, estão ensinando errado, e muitos pastores, até inteligentes, deixam a igreja comer essas mazelas. Não era uma carroça, coisa nenhuma. Eu já vi, pastor, muitos pregadores famosos, pastor, dizendo que este homem carregava uma carroça. É mentira. Ele carregava um arado chamado arado, que arava a terra, e ele vinha tocando os bois e arando a terra. Por isso que a Bíblia diz: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Antigamente, na cultura do campo, quem colocava a mão no arado, se olhasse para trás, os bois saíam fora da direção e o chão ficava todo, a vala do chão era cortada errada. Eu tenho um recado de Deus para esta obra: se você colocou a mão no arado, não pode olhar para trás, para que os bois saiam do seu caminho. E ele se aproxima daquele homem. Olhe para cá. Ele tira o manto do seu corpo. Ele faz o que, pastor? Ele tira o manto do seu corpo e se aproxima daquele homem no campo. Escute isso. Permita-me aqui, pastor, fazer essa cena com o senhor. Ele tira o manto sagrado do seu corpo. E o que tinha no manto? A virtude celestial, a virtude de um profeta, a unção de um profeta. E ele tira aquele manto, pastor, e passa o manto por cima daquele homem no campo e diz assim: a partir de hoje tu vais ser o meu sucessor, diz o Senhor. Deus vai passar manto em pessoas aqui. Deus vai passar manto sagrado em pessoas aqui. Deus está te chamando para fazer a obra. Deus está te chamando para ser alguém na vida. Quando ele passa o manto sobre aquele homem, ele transmite a unção divina, a unção sobrenatural. Ele não deu o manto para ele, só passou o manto. Quem tem glória não precisa de fazer teatro, não. Ele passa perto de alguém, ele tem um manto sagrado na vida, ela tem um manto sagrado na vida. Quem tem unção tem um manto, quem tem unção tem a graça do manto. Deixa eu ver, cadê os que tem a graça do manto aqui? Deixa eu ver, cadê os que tem a graça do manto aqui? Ele pega a junta de boi, mata, queima, pega o arado, também quebra, e acompanha Elias na missão de Deus. A ordem de Deus é: abandona tudo material que te atrapalha e vem fazer a obra de Deus, porque Jesus vai passar o manto. E pessoas aqui, pastor, que estava parada, estava materialista, Deus vai passar o manto sagrado em você
te chamar para a grande obra. Ele abandona tudo e vai caminhando em alguma cidade. Ele abandonou a fazenda, ele queimou os bois, ele abandonou a plantação de terra, ele abandonou aquela carroça chamada arada. Não era carro de boi, não, era carroça de arado. Ele abandona tudo, acompanha Eliseu teve duas fases da capa divina na vida dele. Vou repetir: Eliseu teve duas fases da capa divina na vida dele. A primeira fase qual é, pastor? A capa só passou por cima dele. Esse é o chamado de Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que vai ter uma grande experiência com Deus aqui nesta casa. Deus vai passar um manto sagrado e vai te dar autoridade do Espírito de Deus. Quem recebe autoridade. Segunda fase. O Senhor vai me recolher, Eliseu, e eu vou embora. O que tu quer de mim? E ele diz assim: eu quero esta unção que tu tem, porém tem que ser 2 vezes mais. Quer dizer, dobrada. 2 vezes mais. Como é que eu faço para receber esta porção que tu tem, Elias? Tu tem que fixar os olhos em mim. Não tira os olhos de mim. Você que é membro desta igreja, ou membro desta igreja, não tire os olhos da sua liderança. É da sua liderança que vem a virtude, a cura, a glória, o renovo, a esperança, a graça, a transformação. É da sua liderança que vem lá do céu aquilo que você necessita. Oh, não tira os olhos de mim. Para onde Elias ia, ele ia atrás, ele não deixava um minuto Elias sozinho. Eu quero esta unção 2 vezes mais. Eu quero esta porção dobrada 2 vezes mais. Eu estou pregando aqui, pastor, debaixo do sangue do Calvário, e a revelação já desceu. Quem quer que Deus revela? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus vai arrancar câncer aqui, Jesus vai arrancar câncer aqui, o demônio vai sair, a depressão vai correr, ele vai expelir para fora hoje. Quem crê que ele está na casa? Quem crê que ele cura? Escute isso. Vem um vento forte, arrebata Elias. E Eliseu começa a olhar para cima. Não olhe para baixo. O mistério está em cima. Quando ele vê, vem a capa descendo, descendo. Escute isso. Quando a capa cai no chão, que ele pega a capa de Elias, ele recebe a porção dobrada do Espírito de Deus e do manto sagrado. Deus está dando autoridade. Pessoas aqui nesta noite, debaixo do sangue do Calvário, estou sentindo a presença do Cordeiro Imaculado na cruz do Calvário aqui. Ele vai dar autoridade tremendo. Esses obreiros do ministério vai receber a porção do manto sagrado aqui essa noite. Jesus vai encher esta casa e vai ter glória, e a fumaça da glória vai encher esta casa. Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Estou sentindo Jesus na casa. Estou sentindo Jesus na casa. Glória a Deus. Agora ele teve 2 porções do manto.
primeira porção, o manto passou por cima. Segunda porção, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando nós pensamos, pastora, que estamos passando no vale tão profundo, aí Jesus vem com o manto sagrado e nos cobre e nos reveste. Deus está falando que está revestindo o ministério aqui essa noite com o manto sagrado dele. Receba o revestimento aqui no altar, em nome de Jesus. A graça de Deus, aleluia. Receba agora, em nome de Jesus. Ele vai passar o manto aí atrás, o manto sagrado da cura vai ser passado aí atrás. Só que tem um problema. Qual é, pastor? Profeta não tem casa. Não. Ainda que profeta tenha casa, ele tem que sair para fazer a missão. Eliseu abandonou tudo para fazer a missão. Aleluia, glória a Deus. Deus leva Elias e fica Eliseu como sucessor. E eu começo a pregar aqui. Só tem um problema. Aonde Eliseu habitava? Aonde alguém achava Eliseu? Quando alguém procurava Eliseu, alguém dizia: a casa dele é lá no monte. Que monte é esse? No Monte Carmelo. Aonde é a casa de um profeta? É lá na casa da oração, no lugar da oração. Deixa eu ver se tem profeta aqui que gosta do monte da oração. Deixa eu ver se tem profeta aqui que gosta do manto da oração. Aleluia, aleluia. Quando alguém procurava Eliseu, alguém dizia: está no Monte Carmelo. Era de manhã, está no Monte Carmelo. Era meia-noite, está no Monte Carmelo. Por quê? Profeta não tem casa. Profeta faz aquilo que Deus manda para a glória de Deus. Ele foi para a cidade de Sunem todo dia. Ele passeava dentro da cidade de Sunem. Ele descia do monte revestido. Agora ele estava com dois mistérios da capa. Que mistério é esse? O mistério do manto passando. Agora ele podia vestir a capa de sucessor de Elias. Deus vai levantar obreiros aqui nesta casa ainda esse ano. Estou sentindo a graça do Eterno aqui. Pastor, Deus levantará obreiro até o final do ano aqui e vai surpreender esta obra. Deus está levantando obreiro aqui. Receba a porção de Deus aí atrás, para que seja um obreiro aprovado por Deus. Todo dia ele descia na cidade. Aquela mulher rica, conhecida na cidade, chamava ele: ô profeta, entra na minha casa, toma café, almoça na minha casa, tem uma refeição aqui na mesa para você. E todos os dias ele acostumou, sabia que quando tivesse com fome no monte, tinha a casa de alguém lá em Sunem para alimentar-se. Ele descia naquela casa e aquela mulher foi observando. Não pense que profeta não é observado. Aonde você passa, você é observado. Aonde você entra, você é observado. Aonde você chega, você é observado. É no trabalho, é na faculdade. Alguém está te observando para ver se você tem Deus mesmo ou não. Alguém te observa 24 horas. O teu vizinho te observa, a tua sogra te observa, o teu sogro te observa, para ver se você é de Deus mesmo. Aleluia, glória a Deus. E todo dia ele descia e se alimentava naquela casa. Todo dia pela manhã ele tomava café, meio-dia ele vinha para almoçar. E Deus foi trabalhando naquela casa. Aquela casa tinha tristeza, era rica, mas faltava alguma coisa dentro daquela casa. Tinha dinheiro, mas faltava alguma coisa naquela casa. Era uma casa triste, era uma família amargurada, era uma família angustiada, que tinha tudo, tinha condições, mas não tinha felicidade dentro da sua casa. Todo dia ele descia lá, e um certo dia ela disse para
fazer um quarto para te hospedar em cima da nossa casa, e ela constrói um quarto de oração. Quem tem quarto de oração na sua casa e quem recebe o profeta, a morte sai, a doença sai, o espírito imundo sai, ele não resiste. O profeta na tua casa, e ela constrói a casa. Estou acelerando. E ela coloca cama, mesa, cadeira e candeeiro, para que o profeta todo dia dormisse ali, se alimentasse ali. Mas aquele homem voltava para o monte. Um dia ele olhou para aquela mulher e disse: eu vejo que vocês têm condições, eu vejo que Deus tem vos abençoado, mas tem uma tristeza dentro desta casa. Eu vejo nos teus olhos, eu vejo nesta família que tem tristeza nesta casa. E ela disse: ó, meu profeta, tem uma tristeza profunda. Eu sou estéril e não consigo gerar filho. O meu marido já é de idade. E ele começa a olhar para aquela mulher e manda a profecia da alegria para aquela casa, segundo a minha palavra. Ele aprendeu isso com quem, pastor? Aprendeu com Elias. Ele dizia: segundo a minha palavra. Eliseu agora era sucessor de Elias. Segundo a minha palavra, tu gerarás um filho ainda esse ano. Levanta a mão que eu vou profetizar. Segundo a minha palavra, diz o Senhor, gerará na tua casa, gerará na tua família. Deus vai gerar coisas extraordinárias nesta casa ainda esse ano. E o ventre vai crescendo, aquela mulher vem gerando, a alegria vem tomando conta daquela casa, a felicidade vem tomando conta daquela casa. Parece que eu sinto ela dizendo: vem um bebê para alegrar esta casa, vem uma criança para alegrar. Aleluia. O ventre começa a crescer. Aleluia. Não é assim na tua casa? Tem hora que Deus, a promessa começa a se manifestar e o diabo tenta atrapalhar. Aquele ventre vinha gerando, primeiro mês, segundo mês, 9 meses de gestação, e a criança nasce e a alegria chega naquela casa. Agora a sunamita balançava aquela criança, a alegria chegou naquela casa, o marido estava feliz, a profecia do profeta se cumpriu naquela casa. Só tinha alegria e felicidade. Agora tinha um profeta dormindo lá no quarto em cima. Aquela mãe balançava aquela criança. E Eliseu estava onde? Estava lá em cima do monte. Só que ele tinha que escolher um sucessor para ele. Ele escolheu, mas a chamada foi diferente. A chamada de Geazi foi diferente. Diferente como, pastor? Não teve manto sagrado passando sobre ele, não teve capa de Elias para vestir ele. A chamada era diferente. O mistério não estava em Geazi, o mistério estava em Eliseu. Aleluia, glória a Deus. Não tente tomar a frente daquele que é maior do que você. O mistério não está com você, o mistério está com a liderança. Levanta a mão para receber esta palavra em nome do Senhor Jesus. A alegria tomava conta. E o pai faz uma viagem com a criança. Sunamita fica em casa lá em Sudem. E eu fecho a mensagem aqui. O tempo é curto. E o menino morre nos braços do pai. Acabou o sonho. A tristeza voltou para aquela casa. A morte e o luto estava dentro da casa de Sunamita. Ela podia ter mil questionamentos, pastor. O profeta não disse, gerou e agora morreu, então o profeta está mentindo.
chegaria nesta casa porque o menino morreu. E ela entra em desespero. Escute isso. Eu fecho essa mensagem aqui. Manda trazer a criança morta nos braços do pai. Coloca no quarto em cima da cama. Agora a morte estava nesta casa. Não tinha mais alegria nesta casa. O luto e o choro estava nesta casa. A tristeza e a angústia estava ali. E a profecia do profeta como fica? O Senhor não disse que trazeria alegria para esta casa. Agora tem morte no quarto em cima. Ela chama Geazi. Escute isso. Corre para o Carmelo. Quando chega lá, chama o profeta Eliseu para vir orar na sua casa. Ele não vai, porque ele estava em propósito de oração. O que ele faz? Escute isso. Ele pega o cajado, entrega na mão de Geazi e dá uma ordem para ele. Qual era? Chega no quarto, sobe em cima do menino, faz respiração boca a boca, coloca as mãos em cima das mãos do menino e deita sobre ele. Pega o cajado e coloca em cima do menino. Escute isso. Ele entra no quarto. Sunamita diz: aí chegou um sucessor, um profeta, um homem de Deus. Agora chegou a solução para a morte na minha casa. Agora chegou alguém que vai resolver o problema da minha casa. Tem profeta querendo resolver problema da casa de alguém sem ter chamado divino e sem ter unção celestial. Não vai resolver nada. Pastor, ele sobe em cima do menino, respira 7 vezes, dá ordem para o menino levantar, coloca o cajado em cima, respira 7 vezes, e a morte ainda continua naquela casa. Assopra no menino, levanta, expulsa a morte, faz uma oração com fé, mas a morte continua naquela casa, no quarto em cima. Qual é o segredo aí, pastor? Ele volta lá, monta no jumento, numa mula com Sunamita, e ela chega no Monte Carmelo em desespero, e ele pergunta: o menino ressuscitou? Não, a morte continua na minha casa. E ela chora copiosamente: Eliseu, tem morte na minha casa. Ele se compadece, vai até Sunem, leva o seu cajado e a sua capa divina, o seu manto sagrado. Quando ele entra no quarto, sobe em cima do menino. Olha o mistério, olha o mistério. Pastor, eu não podia dizer assim: levanta em nome de Jesus, sem encostar no menino. Ele não podia orar lá no monte e dizer: vai, que a tua casa será sarada. Ele não podia fazer isso, ele era profeta de Deus. Mas a unção de Eliseu estava no seu corpo. Vou repetir: a unção de Eliseu estava no seu corpo. Por quê, pastor? Deus o cobriu com manto sagrado, e ele vestia o manto sagrado de um sacerdote de Deus. Ele respira em cima do menino. Escute isso: 7 vezes. Coloca a mão em cima do menino e coloca o cajado em cima, e ele diz: menino, levanta em
de Jesus. Quando ele olha, o menino abre os olhos, ele pega no braço, vai e entrega na mão de sunamita, e a alegria volta para aquela casa. Levanta a mão que eu vou profetizar. Se tinha morte nesta casa, eu vim debaixo do sangue de Jesus, debaixo da autoridade daquele que me chamou para dizer para você: ele vai repreender a morte hoje. A alegria vai voltar para esta casa, a alegria vai chegar nesta casa. Fica de pé com permissão do pastor. Deus vai trazer alegria para esta casa, em nome de Jesus. Escute isso, o segredo é: Geazi não tem a unção da capa e nem de profeta. Tem pessoas, pastor, pregando por aí sem ter chamado nenhum de Deus, sem ter experiência nenhuma com Deus, e até traz doença para as igrejas. Mas nesta noite Deus vai chamar pessoas aqui e vai passar a capa divina em nome de Jesus. Quem não tem chamada traz morte para o ministério. Pastor, quem não tem chamada traz doença para o ministério. Quem não tem chamada adoece a igreja, adoece os irmãos. Menino, vai lá no mato e corta a erva para cozinhar e comer. Lá vem o menino correndo. Escute isso. O menino era da obra, mas não tinha experiência. O menino estava no campo, mas não tinha experiência. O menino era trabalhador do campo, mas não tinha experiência. Pastor, cuidado com esses meninos que vêm pregar nesse ministério com a erva danina, sem ser coisa de Deus. Tem muito menino por aí, faz muito barulho, mas ainda não conhece qual é a erva verdadeira para alimentar a casa do povo que está fazendo a obra de Deus. Mas Deus vai levantar menina aqui com experiência nesta obra. Deus vai levantar obreiro aqui com experiência nesta obra. Sabe o que o menino trouxe? Alguém grita: a morte está na panela. A morte chegou na tenda. Aí sobra para quem? Sobra para o pastor, para o profeta, deitar farinha na panela e expulsar a morte. Pastor, menino, estou falando menino, é jovem, é pregador sem experiência, só faz coisas que Deus não se agrada. Estava no campo, cortando com machado, não era dele, era emprestado. De repente alguém grita: o machado que não era meu caiu na água e foi embora, trazendo prova para o profeta. Aí vem o profeta fazer a parte dele. Cadê? Onde está o machado? Machado representa dom. Aonde você perdeu o seu dom, aonde você deixou cair. Aquele moço estava no campo, mas não era treinado para cortar a madeira da obra. Estava no campo, mas faltava treinamento para usar a ferramenta de Deus. Estava na seara fazendo tenda, mas não tinha experiência com a ferramenta que Deus a deu para ele. Ele deixou cair. Deixa eu ver aqui, Jesus vai dar a ferramenta de volta aqui a pessoas que perderam. Deus vai dar tudo de volta aqui a pessoas que perderam. Deus vai te devolver os teus talentos de volta. Veja a mensagem aqui, alguém lá. Ele estica o cabo e o martelo, o cutelo vem flutuando, e ele devolve na mão do lenhador
e do cortador, dizendo: agora usa com perfeição, para que não caia mais esse cutelo da tua mão. Levanta-se então, levanta. Quem quer que Deus faça um manto sagrado em você? Jesus vai passar um manto sagrado em você aqui essa noite, eu creio. Já estou entregando. Vem cá, minha filha, você aqui está na coluna, vem cá, isso, vem cá correndo, vem cá correndo. Quem crê que Jesus ainda cura? Quem crê que Jesus ainda cura? Glória a Jesus, aleluia. Escute isso. Escute isso, eu vou lhe dizer muito sério. Eu via aqui assim, no seu corpo, a vesícula inchando. E Deus falou comigo que Satanás queria colocar infecção nesse lado aqui do seu corpo. E hoje ele está repreendendo para a glória de Deus. Você crê? Você sabe o que Deus está falando com você ou não? Sim? Mas vamos orar por ela. E este mal vai sumir em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vem cá, senhora, quem está coçando aqui o cotovelo liso? Vem cá correndo rapidinho. Aqui não tem meninice não, irmão. Eu tenho 26 anos de caminhada. Nunca entreguei uma revelação para Deus não cumprir. Nunca. Eu não entrego revelação para só mostrar para o pastor que sou profeta. Eu entrego aquilo que Deus manda entregar. Olhe para mim. O colesterol estava subindo e as veias entupindo. Onde compra paga sebe naragai. Chamei que o povo que apaga a sébia, e até o coração estava inchando, diz o Senhor. Mas hoje Ele limpa em nome de Jesus. Cadê uma irmã aqui para colocar a mão no coração desta mulher? Cadê uma obreira aqui, uma obreira para colocar a mão no coração desta mulher? Coloca aqui, minha filha, a mão aqui, ensina ela, coloca. Isso aqui não é brincadeira não, aleluia. Eu já vi Deus arrancar o câncer. Eu já vi pessoa vomitar o câncer para fora. Se você não crê, é problema sério. Está chorando aqui porque ela sabe que a revelação não é minha, é de Deus. Glória a Jesus. Quem crê que Jesus está arrancando aqui? Quem crê? Olha para mim, minha filha, olha para mim. Você aqui, olha para mim aqui. Vá para casa curada em nome. Coloca a mão aqui. Coloca a sua mão na minha. Você crê que eu sou homem de Deus? Vá para casa curada em nome de Jesus. Vou repetir, vou descer aqui. Vá para casa curada em nome de Jesus. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Já estou passando para o pastor. Glória a Deus. Quem crê que Jesus curou? São duas irmãs. Quem crê que Jesus curou? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Levanta sempre a mão. Caroço maligno, demônio da depressão, eu quero ouvir o teu grito. Se tu estiver aqui, tu me conhece, Satanás. Se tiver algum demônio oculto aqui, dá o teu grito agora. Câncer, lepra, caroços nos rios, pulmão entupido, edema cerebral no cérebro, hemorragia, mioma. Sai daí agora. Tu não resiste à voz do homem de Deus. Vai embora. Demônio da prostituição, demônio da epilepsia, vai embora agora em nome de Jesus. Sai daí, doença. Sai daí, doença. Tu não resiste. Tu não resiste. Vai embora. Todo espírito de doença,
Jesus, já estou passando para o pastor. Coloca uma bola de fogo na cabeça desta irmã e desse irmão, para que esse mal seja expelido para fora, em nome de Jesus. Levanta essa mão, que eu vou dar a última profecia. Vá para casa sarado,